Antes desse vídeo começar, se você puder me ajudar deixando o seu like e se inscrevendo no canal, isso vai me ajudar demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, uma vez que vai ajudar ele a ter um maior alcance dentro da plataforma, eu vou poder continuar fazendo mais desse tipo de coisa. Ano passado eu fiz um vídeo chamado A Maior Guerra da Internet. Nesse vídeo eu falava sobre um evento de 1º de abril que acontecia dentro de um Reddit específico, uma vez a cada 5 anos. Esse lugar é chamado de r/place, ele é basicamente uma tela em branco onde você pode se juntar com pessoas e desenhar artes incríveis dentro dela, e que dura mais ou menos durante os 4 dias que são os dias do evento. São 4 dias sem regras nenhuma, quase nenhuma, onde você pode tanto criar artes incríveis junto com várias pessoas que você gosta e de coisas que você gosta, quanto destruir tudo, causar o caos e fazer o maior tipo de suco de discórdia que você pode arrumar. Só que isso tudo tem uma pegada. Você, um indivíduo comum, só consegue colocar um pixel a cada 5 minutos. O que faz a mágica do r/place não ser você entrar lá e fazer uma arte que você gosta, do que você quiser, sozinho, mas sim se juntar com pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta e criar artes incríveis nesses 4 dias de puro caos que tem. E aí que tá, eu disse que o evento do r/place é uma coisa que acontece uma vez a cada 5 anos. Aconteceu ano passado, em 2022, e foi quando eu documentei isso pela primeira vez, mas simplesmente o Reddit decidiu que no ano seguinte, 2023, fora de hora, fora de tudo, o Reddit do r/place ia voltar e ia ter de novo mais esses dias de caos, sem nem ser 1º de abril. Eu não sei por que eles fizeram isso. E tá aqui o que aconteceu. O r/place no geral tem alguns fenômenos que sempre acontecem nele, independentemente do ano que ele tá acontecendo. É claro que as comunidades, como comunidades de streamers e de jogos, sempre entram no r/place pra fazer coisas diferentes, mas tem algumas certas construções e algumas certas estruturas dentro do r/place que nunca mudam, sempre são as mesmas e sempre estão lá pra marcar presença. Você tem, por exemplo, a comunidade do r/Blue Corner, que é uma comunidade que entra no r/place pra poder simplesmente deixar o canto inferior direito do mapa totalmente azul. É sério? É só isso? Você tem essa pequena tela de Connection Lost no canto superior esquerdo da tela, que é uma referência a RuneScape, feito pela comunidade de RuneScape, que sempre coloca ali. Também você tem no inferior extremo do mapa, você sempre encontra uma taskbar do Windows, que é feito pela comunidade do Windows, eu imagino, e que progressivamente a cada r/place que acontece, eles sempre aumentam uma versão. Ano passado eles fizeram a taskbar do Windows XP, desse ano eles fizeram um do Windows Vista, e por aí vai. Você tem diversas, se não a maior coisa que tem lá são bandeiras de países, que basicamente são comunidades inteiras de países que entram lá pra tentar criar alguma referencinha ao país deles que eles moram, e que a maioria das pessoas do r/place não gosta, porque afinal não é arte, é só um monte de bandeira ali que tá atrapalhando e tirando espaço do que poderia ter arte. E você tem o Void, que é essa massa preta parecendo um parasita que passa pelo r/place inteiro todo o tempo. O Void é uma comunidade do Reddit que se organiza em todo o r/place que tem pra poder espalhar essa massa preta pelo canvas inteiro. Eles são uma organização que não tem aliados, não tem inimigos, eles simplesmente servem como uma força maligna, um antagonista assim do r/place que sai destruindo tudo que eles vê pela frente sem discriminar o que seja. A ideia é realmente ser um vírus que passa destruindo as coisas, até o jeito que eles atacam se comporta como um vírus. E fora isso, você tem Among Us espalhados por todo lugar. Tipo, é sério, se você tiver a imagem final de qualquer r/place, pega qualquer canto e dá um zoom nele, você vai encontrar um Among Us. Tem dezenas, às vezes centenas de mini Among Us em todos os lugares escondidos, nas menores brechas possíveis pra tentar marcar uma presença ali. E como eles são sempre muito pequenos, qualquer pessoa pode fazer. É de verdade uma epidemia, e esse monstro maligno tá destruindo a nossa sociedade. No primeiro dia de r/place, você teve o clássico que você pode esperar de um primeiro dia de r/place. Todo mundo da comunidade de todos os países correram pra colocar as bandeiras dele dentro do canvas, menos o Canadá, que parece que ainda tá com problemas de fazer a folha da bandeira do Canadá. Sendo uma dessas bandeiras que são as mais notórias do r/place, a da França, que toma quase o lado esquerdo inteiro do papel, e a da Alemanha, que sempre faz essa faixa que cruza um lado ao outro inteiro do canvas e que depois fica totalmente adornada sobre referências e desenhos do próprio país deles. Pra tentar meio que dar a volta por cima dessa ideia de que bandeiras não são arte de verdade, a maioria dos países concordaram em pegar essas bandeiras e depois encher de arte do país deles dentro dele. É assim que a maioria deles escapa de ser destruídos completamente, mas nem sempre eles conseguem se escapar por causa disso, porque mesmo colocando muitas artes do país deles, tem países como, por exemplo, a França, que são simplesmente muito espaçosos e eles querem pegar, sei lá, 4 ou 5 pedaços inteiros do canvas pra fazer a mesma arte do país deles com outras referências do país deles. Isso é uma coisa que se desenvolve mais nos próximos dias. Nos primeiros é tudo muito simples, até porque as cores dos primeiros dias são bem limitadas, mas um dos primeiros que fizeram arte pra dentro da bandeira deles foi a França, que criou essa guilhotina inteira, que vai desde o topo até o fim da guilhotina, onde no pé dela tem um nome escrito SPAS. Você deve ter percebido, se você passou um olho por um minuto que seja nessa edição do r/place, que tem uma coisa muito diferente de todas as outras. Espalhado por todo canto dentro do canvas, seja em forma de arte ou seja em forma de escrita mesmo, literal, tem uma frase escrita "Fuck Spaz". Essa frase foi colocada pelo r/place inteiro como uma forma de protestos contra esse cara chamado Spaz, que é basicamente o CEO do Reddit, que fez recentemente algumas mudanças dentro do Reddit que ferrou com a vida de muita gente que usava ele, e por isso tá todo mundo muito puto com ele. E quando o pessoal da comunidade obviamente ficou bravo com isso e foi questionar um dos moderadores
moderadores ou o pessoal que cuida de toda essa parte de suporte, a resposta oficial que eles receberam do Reddit é: descubra você mesmo. Tá explicado por que tem tanto, né? No primeiro dia do Reddit também começou com uma coisinha muito interessante. Num pequeno quadradinho, se você desse bastante zoom ali dentro do mapa, duas comunidades se juntaram pra animar um clipe inteiro de música. O nome do clipe em questão é Bad Apple, é um clipe que tem 13 anos de idade só no YouTube e que foi recriado ao longo de 3 longos dias de Replace por dessas duas comunidades que se juntaram e fizeram isso funcionar. No começo, nem durante nenhuma parte dessa construção dessa animação fazia sentido, até porque isso é uma parada pra você ter uma ideia de quão genial é, que só faz sentido se você olhar dentro dos timelapses do Replace que tem todo dia. É só lá que você consegue ver o clipe inteiro do Bad Apple funcionando. Ele foi feito pra aparecer nos timelapses, e isso é uma parada até que muito genial. Eles criaram frame a frame tudo que tinha dentro daquele clipe. Outra parada que teve esse ano e que foi muito diferente dos anos passados foi a presença de brasileiros dentro do Replace. No ano passado, a comunidade brasileira do Replace era muito mais baseada no r/Brasil, o Reddit do Brasil e a comunidade do Discord do Cellbit, mais ou menos. E por causa disso, eles conseguiram fazer muita pouca coisa no Replace do ano passado, mas desse ano, muita gente brasileira participou e muita coisa foi feita por causa deles. Logo no primeiro dia, eles conseguiram não só fazer uma bandeira grande pro Brasil, como expandir ela pra um Cristo Redentor inteiro adornado que ficou maravilhoso quando tava pronto. Só essa parte aqui que ele ainda tava muito Uncanny Valley. O Brasil fez bastante artes que ficou espalhada pelo Canvas, que vai desde o Cristo Redentor, que é meio que a principal delas e a primeira que foi feita, até uma arte da silhueta do Brasil com várias referências dentro do Brasil, que foi um trabalho do Forever junto com a comunidade do r/Brasil, e outra que foi uma colaboração entre a França e o Brasil, onde eles fizeram o 14 bis, que é o primeiro avião que foi criado na história pelo Santos Dumont, voando do lado da Torre Eiffel com duas bandeiras, sendo uma da França e outra do Brasil. É muito bonitinho. No primeiro dia de Replace, o Cellbit junto com a comunidade brasileira fez uma parceria entre a comunidade portuguesa e o streamer Want pra criar uma aliança entre Brasil e Portugal. E meio que o símbolo dessa aliança foi essa linha inteira que ficou entre as duas bandeiras, onde tem vários coraçõezinhos sortidos com bandeiras do Brasil e do Portugal, que marcam o começo dessa aliança. Esse quadrante inteiro onde tá essas duas bandeiras virou meio que uma aliança inteira, onde todo mundo que tava aliado com esses dois começaram a construir um perto do outro pra se proteger. Para a bandeira do Brasil e de Portugal, logo mais ali do lado, tiveram nos primeiros dias inúmeras artes da comunidade do Cellbit no geral. Colocaram desde alguns sinais que são do RPG dele, até a logo do Cellbit mesmo dentro do Canvas. E logo em cima de onde tudo isso estava situado, tinha um espaço aberto que era pra ficar a bandeira da Argentina e que os brasileiros tinham cedido pra Argentina, só que eles acabaram não usando e se mudando um pouco mais pra cima, então eles pegaram e fizeram mais uma referência do Cellbit lá dentro desse lugar. Teve também o Foolish colocando os primeiros tubarãozinhos dele ali perto do quadrante dos brasileiros, depois virou ele enchendo o saco da França, colocando o tubarão dele em cima da cabeça de uma pixel art de um streamer francês, o Cameto, pichando a bandeira da França como consequência disso. Eu acho que eles não ficaram nada felizes com isso. Nesse bloquinho dos streamers brasileiros, a gente também tem várias comunidades, como a comunidade do Kia SMP, que fez uma arte ali perto de todos os personagens. E logo no dia seguinte, depois disso, o Pedro DBR também colocou a logo dele do lado onde tava a logo do CS antes, solidificando ainda mais esse bloco de aliança. Durante os dias que passavam, o Pedro DBR meio que fazia o trabalho de ficar resguardando as artes do brasileiro, assim como eu acho que todo mundo meio que fez também, que era basicamente proteger as artes contra ataques que poderiam acontecer dentro da madrugada. E teve até vezes onde ele conseguiu defender ataques de pessoas com dezenas de milhares de pessoas, estando em um número muito menor numa live de madrugada, o que é uma coisa bem impressionante, mas calma que eu vou chegar nisso aí depois. Esse bloco dos brasileiros também tinha uma aliança com um streamer espanhol chamado Rubius. O Rubius nos primeiros dias meio que entrou pra dar uma causada, assim. Ele fez uns demônios, uns diabos, assim, nas bandeiras dos outros, um Kirby fumando um beck, até que ele teve a brilhante ideia de fazer um demônio vermelho que se expandia como se fosse um parasita, que foi uma ideia que deram pra ele dentro do Discord. E foi aí que nasceu a Aliança do Brasil, onde ele decidiu que ia ajudar o Cellbit a conquistar a bandeira brasileira, aquela primeira do Cristo Redentor, e em troca disso o Cellbit ajudava ele a construir o demônio vermelho dele. E enquanto eles brigavam por esse espaço que eles decidiram que ia ser a casa do demônio vermelho, e depois que eles conseguiram se estabelecer naquele lugar, a segunda parte do plano, que era se espalhar por todos os lados como se fosse um vírus, tava pra começar, só que tinha um pequeno problema ali. Um outro streamer chamado Bratrishknov, eu não sei pronunciar, é esse nome aqui, desculpa, construiu enquanto o Rubius estava jogando Stumble Guys. Um cachorrinho muito fofinho, que é um meme russo, onde tem um cachorro que uma borboleta pousa no narizinho dele e ele fica todo felizinho, sorrindo assim, com uma música bem fofinha. É bem fofinho esse vídeo. E a presença desse cachorrinho bem do lado do demônio vermelho de Rubius fez com que ele se acalmasse de uma forma bem esquisita. Quando o Rubius deu a ordem pro pessoal da stream começar a se expandir com o demônio vermelho, a primeira coisa que fizeram foi estender um braço do demônio pra fazer carinho no cachorro. E isso acalmou a fera. Isso, senhoras e senhores, esse pequeno gesto que vocês acabaram de ver aqui, foi o começo de uma das melhores amizades do Replace. É um momento que marcaria não só um momento fofinho na história do Replace, como também o começo de uma história entre um demônio e um cachorro. Essa ação dos dois streamers depois virou outros quadros que o Rubius acabou fazendo de uma história entre um cachorrinho e um demônio. No segundo quadro que eles fizeram um pouco tempo depois, a gente conseguia ver o demônio e o cachorro abraçados enquanto eles dois são pequenininhos. Depois a gente consegue ver eles se abraçando de novo quando eles são grandes. E no terceiro quadro, que é o que termina essa saga,
a gente consegue ver o cachorrinho e o demônio andando no horizonte num pôr do sol ensolarado, perfeito, uma letra em cima escrita "Continua no próximo R-Place". É realmente uma história de amizade que eu espero ver de novo uma próxima vez. Eu acho que agora é uma boa hora pra explicar um dos grandes problemas que o R-Place tem e que ele enfrenta toda santa vez que isso acontece, que são os bots. Dentro dos confins do R-Place existe uma parada chamada script ou bot, eles são quase a mesma coisa. Que são basicamente algumas ferramentas que eles usam pra facilitar a movimentação de dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas em um canvas pra desenhar alguma coisa. Ou também proteger alguma coisa. Tem, por exemplo, os de template, tem os que criam bots, que criam contas dentro do Reddit e essas contas viram ferramenta pra usar dentro do R-Place. Isso assim é uma parada que dá pra ser condenável, porque isso meio que estraga um pouco da lógica do porquê que o R-Place existe. Ele é um feito pra ser uma coisa que comunidades inteiras se juntam pra desenhar coisas. Você meio que só tá pegando um monte de pessoas e colocando elas dentro de um template e imprimindo uma imagem dentro do canvas. Por mais que dá pra entender o porquê que todo mundo hoje em dia usa, porque todos os outros também usam. É uma coisa que faz tanta diferença no micro dentro do jogo que obviamente as pessoas que estão usando isso vão ser mais coordenadas, que não faz sentido você não usar, até porque não é banível. É só meio que imoral. Você ter, por exemplo, aquelas contas de bot que criam conta 2 dias antes do Place começar e que são provavelmente a mesma pessoa que criou, sei lá, milhares de contas pra poder usar de força na hora de desenhar alguma coisa ali. Existem também outras formas de coordenar pessoas pra você fazer esse tipo de coisa que não necessariamente precisam de bots. Uma das táticas de guerras mais famosas que todos os streamers usam, que também é acompanhado com o template, eu acredito, foi separar o chat em grupos de pessoas baseado no mês que eles nasceram. Por exemplo, o grupo 1 é janeiro, fevereiro e março, o grupo 2 é abril, maio e junho, e por aí vai. Porém, isso é meio que ofuscado ou combado junto com esse uso, porque justamente como eu falei, todo mundo usa isso. Eu falei no ano passado que isso foi uma das táticas que o R/Brasil mais usou pra poder pelo menos tentar proteger o território que era deles, porque como eles estavam em uma força muito pequena, muito pouca gente podia ajudar, logo eles precisavam fazer tudo o que dava pra tentar proteger. E é engraçado também porque você consegue ver nitidamente quem que usa essa parada, porque quando o R-Place acaba, todas as cores são trocadas pra branco, então os bots que estavam preenchendo os espaços que estavam errados começam a do nada preencher tudo com branco, a imagem some em tipo 10 minutos, assim. E eu entrei nessa pra te explicar sobre hacks, scripts e esse tipo de coisa que é usada no R-Place, porque justamente uma das maiores comunidades dentro desse jogo usavam todos esses tipos de artifício dentro do R-Place, e elas eram muito irritantes pra grande maioria das pessoas que estavam ali participando também. E eu tô falando da França. O subreddit da França e os streamers franceses são uma parte bem grande dentro do R-Place. Toda vez que acontece, eles estão lá pra representar o país deles e criar coisas incríveis também pra dentro do R-Place, mas muita gente reclama bastante quando eles estão lá porque eles são bem espaçosos. Eles sempre tomam um espaço muito grande do canvas deles pra colocar a bandeira dele e ficar simplesmente só nessa de bandeira. E a comunidade do R-Place inteira tem meio que um consenso de que bandeiras são uma bosta, vai fazer uma arte de verdade. Só que o problema da França, principalmente nesse daqui, era que eles estavam sendo espaçosos um pouco até demais. O plano da França, pelo que eu consegui analisar nesses primeiros dias, era criar 2 bandeiras que pegassem toda a parte esquerda extrema e toda a parte direita extrema, fazendo como se fossem 2 pilares dentro do canvas. O tamanho do canvas inteiro. É muito espaço simplesmente pra ter uma porra de uma bandeira. Só que por maior que seja a França, esse plano meio que saiu pela culatra, porque o resto dos streamers não iam deixar isso ficar barato. O primeiro que acendeu um ataque contra a França foi o Selbert, que começou com o primeiro projeto grande dele, dos 3 que ele tinha planejado pra dentro desse R-Place, sendo o amigo imaginário, um personagem do RPG dele. E o alvo desse ataque, a Torre Eiffel da bandeira da França. E por coincidência ou não, eu não pesquisei direito também, ao mesmo tempo que o Selbert estava atacando a Torre Eiffel do lado direito, do lado esquerdo, o Rubius, o Palpaplata e o Steg estavam planejando um ataque triplo contra a bandeira esquerda da França. E com esses 4 ataques acontecendo simultaneamente a todos os setores da França naquele momento, eles conseguiram simplesmente desabilitar todas as defesas dele. A gente estava falando dos maiores streamers do R-Place, todos atacando ao mesmo tempo. Por mais que a França seja gigantesca, ela não consegue defender isso tudo, o que levou eles a perderem um pedaço do espaço da bandeira direita, e foi nesse momento que a primeira criatura do Selbit pousou dentro do R-Place e pegou o espaço da Torre Eiffel da bandeira da França. Obviamente a França, sendo gigantesca como ela, elas conseguiram defender o lado esquerdo e pegar de volta o espaço que eles perderam, mas o lado direito eles conseguiram conquistar e ficou na mão do Selbit. A intenção por trás disso não era nem querer eliminar a França ou tentar ostracizar os caras de dentro do R-Place, era só que é muito chato você ter tantas bandeiras assim num espaço que poderia ter muita arte em volta daquilo. Pra você ter uma ideia, por causa do amigo imaginário do Selbit, muita arte foi feita ao redor dele, justamente porque tinha espaço agora pra fazer isso. E todo esse espaço não poderia existir se tivesse a bandeira da França em cima, porque eles iam ficar tirando tudo isso, não tem como desenhar atrás. E também, a França usava muito bot, isso é inegável. Só que o problema não era eles usarem bots no geral, era eles usarem bots pra proteger uma área tão gigantesca e tão cheia de porra nenhuma. Pra você ter uma ideia de quão forte o uso de bot deles era, na mesma madrugada onde eles
conseguiram pegar aquela área do amigo imaginário, a França tentou pegar de volta esse espaço durante a madrugada, quando não tinha muito brasileiro online. Só que quem tava online era o Pedro DBR. Ele, a comunidade da live dele e a comunidade do Discord dele, tava tentando proteger a área do amigo imaginário, enquanto a França tava loucamente tentando cavar pra baixo e furar pra tentar apagar ele. O método que eles usaram pra tentar distrair eles e conseguir fazer o que eles queriam era literalmente imprimir essas cores, assim, que grifavam a parte de baixo do amigo imaginário pra poder, assim que eles decidirem tirar a atenção de lá pra tentar arrumar embaixo, a parte de cima da bandeira cairia em cima do amigo imaginário inteiro, que a força de proteger tava virado pro outro lado. Eles estavam literalmente imprimindo uma linha de cores pra poder distrair os outros. E essa linha não era impressa por tempo, era impressa em menos de 1 segundo. Não tem coordenação humana que consegue fazer tudo isso tão rápido. É por isso que eles usavam bot. E essa defesa da madrugada foi um sucesso completo, porque o Pedro DBR e a comunidade do Cellbit conseguiram proteger do ataque da França, mesmo tendo um número muito menor de pessoas. Na segunda e terceira expansão teve uma coisa muito peculiar que foi feita pelo Phelps dentro do R-Place, que foi ele simplesmente invertendo um monte de desenho que tinham espalhado por todo o R-Place ali. Sim, exatamente. Em um belo dia o Phelps acordou, entrou na R-Place e decidiu que estava na hora de inverter os desenhos que estavam dentro do R-Place. Ele saiu simplesmente invertendo coisas como, por exemplo, a carinha dele, que ele sempre usa, o personagem dele dentro do QSMP, a logo do Cellbit, uns bichinhos largados por aí e por aqui, mais 2 bonequinhos, o canto azul, literalmente o canto azul, onde ele só pegou as frases que tava escrito canto azul e inverteu elas de ponta cabeça. E o mais impressionante de todos, na real, a logo do osso. Se você conhece um pouco de R-Place, você sabe o quão incrível é ele ter conseguido mexer na logo do osso. O osso é uma comunidade que tá dentro de todos os R-Places desde que ele começou e ninguém consegue derrubar o osso. A comunidade simplesmente se junta pra fazer a logo do osso, só a logo do osso e mais nada, mas nada consegue encostar nela. Aí vai lá o Phelps e simplesmente inverte a logo do osso. Uso. Uma coisa muito interessante também de se mencionar é as inúmeras artes de One Piece que foram espalhadas por todo o R-Place. Tem tipo muitas, e a maioria são colaborações de diversos streamers juntos pra fazer isso e a comunidade de One Piece. Teve o painel do Joy Boy, do Gear 5, do Luffy, que tá pra sair. Teve outro painel que foi um collab entre a França e a comunidade de One Piece, que é um painel de One Piece onde o Luffy manda o Sogeking queimar a bandeira do governo mundial, e a bandeira, no caso, é uma imagem do Reddit pegando fogo, em protesto a você já sabe quem. Com a terceira expansão chegando, ela abriu muito mais espaço no topo extremo do canvas. Essa foi a última expansão que ia ser pra cima dentro do R-Place, e ela teve uma quantidade de coisas até que um tanto interessante. A Argentina, que antes tinha se situado perto dos brasileiros, decidiu criar outra bandeira deles bem mais em cima, onde teve um monte de referências do país deles, incluindo o Lionel Messi, que ganhou a última Copa. E lá do outro lado extremo a gente tem a outra bandeira que foi feita pela comunidade do Forever do R/Brasil. No canto superior direito a gente teve um meme que é conhecido como o Charizard Patriota. Eu não sei o porquê. Na verdade é um Dragonite. Eu não sei porque eu falei Charizard. Mas ele aparentemente é um meme espanhol, onde é basicamente um Charizard meio que fazendo uma saudação pra bandeira da Espanha. E sim, isso é um meme. O Void, em todas as expansões que apareciam, ele sempre se mudava de um lugar pro outro, eles meio que nunca paravam quieto no mesmo lugar, e essa é meio que a brisa deles. E no topo superior extremo, eles meio que se situaram lá e começaram a crescer bastante, até que eles foram completamente obliterados pelo Rubius. E a comunidade deles, quando eles decidiram construir a segunda parte da história do cachorro e do demônio vermelho, ficou bem em cima de onde o Void tava. Mas as coisas começaram a esquentar de verdade quando a quarta expansão começou, a expansão do mundo inferior. A quarta e quinta expansão aconteceram em períodos muito curtos de tempo, às 6:30 da tarde no horário de GMT. A quarta expansão aconteceu e só exatos 8 horas depois a quinta já aconteceu de novo. Bem no começo da quarta expansão, um novo país entrou pra dentro do canvas, que foi o Vietnã, que fez a bandeira deles bem onde tava o Blue Corner antes. Eu acho bom você dar uma guardadinha neles, porque eles vão ser mais importantes mais pra frente. Uma das paradas mais importantes que aconteceram nessa quarta expansão, a que abriu o extremo inferior do mapa, foi o retrato O Caminhante sobre o Mar de Névoa. Um retrato de um pintor chamado David Caspar Fiedrovic, que retrata esse cara contemplando um mar violento enquanto ele tá de costas pra câmera em cima de uma pedra. Ela é uma pintura bem famosa, por mais que você não reconhece ela, mas você com certeza já viu ela, porque ela é uma pintura do Minecraft. Essa daqui. Além desse, teve o clássico quadro da Noite Estrelada de Van Gogh, que sempre tem em todo a R-Place, e nesse ele tava também e foi feito pela comunidade do R/NL, o Reddit dos Países Baixos. É sempre legal de ver as pessoas retratando essas pinturas clássicas dentro do R-Place. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena de ser feito no R-Place, casa bastante com a brisa do R-Place, que é justamente fazer a arte ali, e é sempre legal quando as pessoas decidem retratar esses quadros clássicos pra dentro do R-Place. Na quarta expansão, um pouco depois dela começar, o Cellbit decidiu que tava na hora de executar a segunda parte do plano dele das criaturas, que é, no caso, colocar a segunda criatura dele dentro do canvas. O monstro da vez era o personagem do RPG dele chamado O Carente. Bem no começo do quarto canvas, o Cellbit posicionou essa criatura dentro do lugar e colocou o template pro pessoal fazer, e assim ele levantou essa criatura até que bem gigantesca em um tempo muito recorde. Foi tipo uma piscada e essa parada já tava ali dentro do canvas e tava perfeito da forma que ele tava. E como o canvas tinha meio que acabado de começar, ainda tinha muito espaço livre pra colocar as coisas, não teve que brigar com ninguém pra conseguir esse espaço que ele teve, e ele conseguiu se manter lá até basicamente o resto de tudo, a não ser essa sofrida Rainbow Dash que ele quase destruiu. Outra parada que aconteceu muito interessante nessa quarta expansão foi essa pequena arte aqui, que foi uma colaboração
colaboração de diversas subreddits de anime e de jogos, e fizeram uma arte da colina de espadas de Berserk com várias artes de diversos animes e jogos que tem ali. É uma colaboração de muitos subreddits, tem muita coisa de jogo ali. Foi colocado no lugar das espadas originais que geralmente tem nesse painel de Berserk. Tem a espada de Hollow Knight, tem One Piece, tem Chainsaw Man, Dark Souls, obviamente. A lista bem grande, ela cobre basicamente todas as espadas famosas de videogame. Essas artes sempre funcionam como uma espécie de tributo ao criador dessa obra, que geralmente faleceu antes dela fazer. Esse é o caso com Berserk. É uma coisa que tem bastante no R-Place, porque é um espaço onde a comunidade de coisas que elas são apaixonadas se juntam pra fazer coisas, e sempre tem homenagem às pessoas que faleceram uns anos atrás, que são muito queridos pelas suas comunidades, e portanto eles decidem eternizar elas dentro desse canvas. Teve outras dessas super collabs de coisas que aconteceram, que foi uma da Indie Alliance, que surgiu na quarta expansão, e que é um pequeno pedacinho do canvas, mas é um canvas onde tem basicamente a carinha do personagem de basicamente muito jogo indie ali. Pensa em um, provavelmente tem ali. Essa arte eu quis falar porque ela é uma coisa bem pequenininha, mas é uma coisa legal que acontece, e eu quis fazer isso, porque é legal. E tirando um tempinho, na verdade, dentro dessas pequenas pixel arts que são geralmente ofuscadas por artes gigantescas que a gente é acostumado a falar, sempre você encontra artes muito bonitinhas de comunidades bem pequenas de jogos indie, esse tipo de coisa. E é sempre legal você dar uma olhada nos micros detalhes, porque você sempre vai encontrar uma coisa legal que você gosta no meio disso. É uma coisa que eu geralmente deixo bastante passar por eu ter que lidar com tanta informação aqui e eu pesquisar isso aqui tudo sozinho, mas é legal de você pensar que se você dá zoom em qualquer lugar, você sempre encontra algum quadradinho que geralmente tem uma história de uma comunidade inteira que se juntou pra fazer alguma coisa ali. É bem legal de pensar isso. A quinta expansão, mais conhecida como a penúltima expansão do R-Place, foi a que trouxe o lado esquerdo do canvas, que logo foi bombardeado por muita coisa. A primeira e mais notável que teve na quinta expansão foi o Cellbit concluindo o plano dele de 3 monstros, construindo o terceiro e maior de todos que ele já fez, que foi o monstro do RPG dele chamado O Estrangeiro. Esse aí foi levantado em mais ou menos 1h30 desde que o canvas começou, e além de ser um do maior dos 3 que ele tinha feito, é também uma das maiores pixel arts do canvas inteiro. Logo depois e do lado do Estrangeiro do Cellbit, o Quack ele criou um personagemzinho chamado Dr. Simi. Esse Dr. Simi é um mascote de uma rede de farmácias do México, que virou uma trend recentemente, por isso que ele tá ali, mas que aparentemente, dessa vez ele tá armado. Junto com a quinta expansão, outra arte sensacional que apareceu naquela parte foi uma da comunidade de One Piece chamada Crossing Sword. Essa arte foi feita em colaboração junto com a comunidade do Cellbit e virou praticamente a arte suprema de One Piece dentro do R-Place, porque é a mais bonita de todas, pelo menos pra mim é. E agora é a hora que as coisas começam a esquentar um pouquinho. Uma dessas pessoas que não tava muito participando do R-Place era um streamer chamado XQC. No ano passado ele tinha participado, ele servia como se fosse um vilão ali, que ele tava só causando caos de todo mundo, só que esse ano ele tava meio parado, não fez muita coisa nos primeiros dias, mas quando chegou o dia da quinta expansão foi quando ele agiu de verdade. A primeira grande coisa que o XQC fez foi quando a quinta expansão começou, ele decidiu colocar uma carta de Pokémon gigantesca na canto do canvas, só que essa carta não é qualquer carta. Essa carta é uma das cartas mais caras e raras que o Pokémon já fez. A original dessa foi vendida, pra você ter uma ideia, por mais de $300 mil. Eu não sei o que ela tem que faz ela ser tão cara. E essa pixel art é justamente sobre essa carta de Pokémon super rara. Essa arte da comunidade do XQC virou até então a maior arte que foi feita pelo R-Place em questão de tamanho mesmo, com mais de 180 mil pixels inteiros pra completar ela e que demorou mais de 3 horas inteiras pra ser colocada. O que pode não parecer grande coisa pra você que tá assistindo, mas a gente tem que pensar que o XQC era o maior streamer da Twitch inteira, e quando ele fazia live de R-Place, ele facilmente passava de mais de 100 mil pessoas assistindo simultaneamente. Então pensa aí, pelo menos 100 mil pessoas de trabalho. A única pena da existência dessa carta no geral é que, como o XQC não tava dando muita foda pras coisas que ele fazia dentro do R-Place, essa carta ela acabou sendo grifada, porque nem a comunidade serviu pra proteger ela de verdade, e eventualmente a carta do Charizard foi sendo vandalizada e vandalizada até ela ficar completamente irreconhecível e ser substituída. O que é uma pena, porque a partir do momento que ela tava pronta, ela ficou muito perto de chegar no canvas final, que foi quando também a gente chegou na última expansão. No começo do canvas final, a gente já tinha muita gente tentando estabelecer coisas grandiosas dentro dessa parte. O Rubius terminou a história do demônio do cachorrinho com um cliffhanger de continua no próximo R-Place. Mais uma arte de One Piece apareceu, dessa vez do Luffy. A última expansão também foi a casa final do Void, que decidiu parar de ficar infectando por aí para colocar ali no tabuleiro a arte final deles, a Void Mother, uma arte completamente interpretativa e que exala a mais pura essência do que realmente é o Void, essa massa preta gigantesca que se molda em diversas formas. Peraí, que porra é aquela ali? Ah, é a cara do Phelps tampando o Void. No último dia de R-Place, ou no que todo mundo achou que era o último, o Phelps teve o brilhante plano de colocar a cara dele dentro do R-Place. Só que não é qualquer cara. É essa cara aqui que é um meme na comunidade do Phelps e ninguém sabe o porquê que é um meme. Ninguém nem sabe o porquê que essa imagem é um meme. Eu acho que nem o Phelps sabe o porquê que essa imagem é um meme. Só tá lá. A cara do Phelps. E acontece que pelo lugar que o Phelps decidiu começar a construir a cara dele, pelo estado final que ia ficar a cara do Phelps, ela ia acabar tampando um pouco o Void. E é claro que eles não gostaram nem um pouquinho disso. O Phelps conseguiu fazer a cabeça dele inteira dentro do canvas, o que foi até bem impressionante, porque era uma pixel art até que bastante grande. Mas ele meio que desistiu de fazer o cabelo, porque já tava meio que mesclando junto com o Void. Ele decidiu que tava tudo bem deixar ali com o cabelo do Void. Mas parece que mesmo assim eles não gostaram tanto dessa ideia, até porque um tempo depois, quando o Phelps acho que desligou a live ou parou de prestar atenção no R-Place, o Void foi lentamente
literalmente engolindo a cara do Phelps da forma mais bizarra possível e destruiu ele por inteiro desse jeito macabro e perturbador. No último dia também a comunidade do Papa Plata decidiu se juntar com a comunidade de Yu-Gi-Oh! E criar um dragão, que é uma carta de Yu-Gi-Oh! Só que em vez de fazer literalmente uma carta de Yu-Gi-Oh! Que foi o que o XQC fez com o Pokémon, por exemplo, eles fizeram um desenho mesmo do Slifer, o dragão dos céus, que foi um dragão ultra detalhado e vermelho do Yu-Gi-Oh! E por mais que a comunidade que fez esse dragão seja gigantesca e tenha muita gente tentando proteger ele a todo momento, meu Deus, esse dragão não teve paz nenhuma na vida dele. Primeiro o XQC decidiu juntar a comunidade dele inteira pra tentar atacar o dragão e grifar ele completamente, o que falhou miseravelmente, que a comunidade do Papa Plata, além de retaliar o XQC, eles conseguiram reconstruir o dragão perfeitamente depois. E além deles reconstruírem o dragão inteiro mesmo depois de ter sido destruído, e grifaram a cabeça do Charizard escrevendo um 32 por cima. Que foi uma frase meio burra que o XQC falou na hora de dividir o time dele na hora de atacar o dragão, porque ele falou para o pessoal se dividir em times de 32 dias, que são cada um o dia do mês que eles nasceram. E se você não tá percebendo, não tem 32 dias, um mês. Infelizmente, a maior perda que eles tiveram nesse conflito inteiro que eles fizeram foi a pixel art do Charizard, que foi completamente grifada e destruída. Porque uma vez que o XQC tava atacando caos em todo mundo que tava dentro daquele replace, não tinha muito ninguém que queria proteger ele, nem defender ele de nenhum ataque. E isso meio que virou tudo contra ele quando começaram a atacar ele e não pararam até a carta ser completamente destruída. Logo um tempo depois do ataque do dragão do XQC, a bandeira do Vietnã começou a se expandir de uma forma absurda e começou a engolir tudo que tava naquele lugar naquela hora. Ela engoliu tudo que tava no caminho dela, incluindo o dragão e o Phelps. Só que com a ajuda do Void mais a comunidade do Papa Plata, eles conseguiram lutar de volta e botar a bandeira do Vietnã no lugar que ela tava. O engraçado é que todo esse ataque, essa expansão do Vietnã não foi coordenado pela comunidade do Vietnã. Parece que isso tudo foi feito por alguém de fora que decidiu fingir uma certa expansão e atacar os caras por isso. Depois de todos esses ataques e com a ajuda do Void, eles conseguiram reconstruir o dragão de novo, uma vez que ele tinha sido completamente apagado. E eles fizeram até uma collab absurda com o Void, a comunidade do Papa Plata, onde eles pegaram esse dragão e evoluíram ele com uma animação muito absurda que vai transformando ele numa criatura com vários olhos e completamente preta. Essa pixel art ficou muito bonita e ela foi uma das últimas coisas grandes que foram feitas dentro da Replace, até chegar o momento que você provavelmente estava esperando, onde o canvas estava quase completo e estava todo mundo só esperando o momento para a retaliação final. Só que eu queria cortar um pouco a brisa porque eu tenho uma parada para falar que, enquanto eu tava fazendo tudo isso aqui, tava muito na minha cabeça enquanto eu tava escrevendo, pensando e pesquisando sobre, e que roubou muito a minha brisa de fazer esse vídeo aqui, mas eu quero fazer justamente porque ele vai terminar dessa forma. Que é o motivo do porquê esse Replace existiu nessa data tão estranha como existiu, e que é o motivo do porquê estragou bastante a minha experiência enquanto eu tava pesquisando, olhando e montando esse vídeo aqui. E você tava olhando pra isso o tempo inteiro. Tava espalhado por desenhos, cantos, escrito em tudo quanto é lugar, de forma até artística ou feita por palavras literais mesmo. Cada lugar que dava pra colocar, eles colocaram um protesto contra o Spaz. E quem diria, até no momento onde era pra ser o ápice, o êxtase de tudo que tava acontecendo no Replace, também tinha uma dessas frases. Fuck Spaz. Tem essa frase que apareceu num breve momento no dia 1 do Replace, que eu meio que ficou na minha memória quando eu achei ela, quando eu tava pesquisando o vídeo, e que ficou por um breve momento até ser completamente apagada e substituída por artes de outras pessoas. E ela é literalmente só uma caixa preta com uma escrita dentro dela que fala basicamente isso aqui. Nunca se esqueça daquilo que foi tirado de nós. Essa frase se refere ao Spaz e às mudanças do Reddit, que eu já expliquei mais cedo, que colocou um valor absurdo sobre a API do Reddit, que antes que era uma parada grátis que todo mundo conseguia usar. E a questão com isso é que, por mais que isso seja uma bosta pra todo mundo que é usuário de Reddit e é usuário dessa plataforma, que teve essa mudança e que vai dificultar muito a vida de quem usa essa plataforma, eu não me importo com isso. Pra mim e pra muita gente que nem usa essa rede social, tanto faz o que aconteceu com o Reddit, tanto faz essa mudança de API que não vai mudar em nada na minha vida, porque eu não uso isso. Só que por mais que isso não me importe pra mim, não importe pra muita gente além de mim, o motivo do porquê esse Replace só aconteceu esse ano é por causa disso. Por isso eu acho muito importante que, mesmo que eu não use o Reddit, ou que se importe com as regras que tem dentro dele, eu quero que as pessoas saibam que elas também estão sendo usadas. Essa tentativa barata de tentar mascarar isso como uma forma meio engraçadinha e goofy de fala pessoal, o Replace no lugar certo na hora errada, que engraçado. É só uma tentativa barata de tentar vender uma parada que é basicamente uma cortina de fumaça pros problemas que tá todo mundo tacando fogo no Reddit esse tempo inteiro. Porque eles sabem que a presença do Replace traz muita gente que nem sequer usa Reddit pra entrar pra dentro da brincadeira pra se divertir nesses 5 dias que existem. E esse fator de ter tanta gente entrando dentro do Reddit meio que mascara esse problema de uma vez. Isso é uma parada que enquanto eu estive fazendo esse vídeo eu não consegui tirar da boca esse gostinho amargo de eu tava fazendo um vídeo falando de uma parada muito legal, só que a circunstância do que essa parada legal existe é uma parada muito merda. É óbvio que o que eu tô falando aqui não é confirmado, mas você consegue claramente ver que é por causa dessa porra que esse negócio existe. O Replace é um evento que acontecia uma vez a cada 5 anos. Ano passado, quando ele aconteceu, ele tava na época de acontecer, fazia muito tempo que ele tinha acontecido. Esse ano, ele além de não ser uma piada de 1º de abril, que é quando ele aparece, ele também convenientemente aparece um pouco tempo depois de todo mundo ainda continuar brigando e discutindo no Reddit sobre essa merda
merda de mudança que tava todo mundo odiando. São coincidências demais pra ser uma coincidência. Foi muito divertido e foi muito especial pra mim tudo isso que aconteceu. Eu adorei ver a presença de um monte de brasileiros dentro do R-Place fazendo coisas que antes eu só tinha me lamentado o quanto que os brasileiros não participaram direito dessa coisa. Mas no fim eu gostaria muito que essa mensagem final nunca seja esquecida quando as pessoas forem clicar nesse vídeo e assistir ele, porque no final tudo isso aqui foi feito por um motivo, e você sabe qual que é ele agora. Isso aqui tem que se voltar a ser a cada 5 anos, porque é como ele deveria ter sido, e é o que faz ele ser especial. Se acontecer todo ano, meio que vai estragar um pouco a mágica da coisa. Porque esse R-Place de 2023, por mais que ele tenha sido legal e bem interessante de ver todo mundo conseguindo construir e fazendo coisas incríveis, a comunidade tá bem clara com o que ela acha sobre a existência dele esse ano. E imagino que você também deve saber agora. E essa foi a volta da maior guerra da internet. Então, eu peço perdão de verdade se faltou alguma informação no meio desse vídeo. Eu meio que pesquiso isso aqui tudo sozinho com a ajuda do Atlas do R-Place, que ajuda bastante, que é um trabalho da comunidade de escrever tudo o que aconteceu no R-Place. Então, se faltou alguma coisa, se eu não falei de alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, me perdoem. Eu sou uma pessoa só fazendo isso aqui tudo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, @daqui é o mesmo @do Twitter, se você quiser também. Posta lá no meu canal secundário que eu também tô postando vídeo. E eu acho que eu te vejo outro dia.